A chuva caía sem piedade. Ela segurava o filho no colo, trêmula, encharcada, enquanto a porta batia atrás dela com força. "Fora da minha casa!" gritou o padrasto. "E leve esse bastardo com você!" Ela não olhou para trás, mas não sabia que um homem dentro de um carro verde, do outro lado da rua, assistia tudo em silêncio e que naquela noite o destino começaria a mudar sua vida para sempre. Curta se você acredita que a justiça pode vir de onde menos se espera. Comente. Você já foi expulsa de um lugar que deveria te acolher? A chuva castigava as ruas do subúrbio naquela noite de outubro. Roberta apertava o pequeno Miguel contra o peito, tentando protegê-lo não apenas das gotas geladas, mas também dos gritos que ecoavam atrás dela. O bebê, de apenas 3 meses, enrolado em um cobertor fino, chorava baixinho, como se entendesse que aquela não era hora para chamar atenção. "Vagabunda! Fora da minha casa!" A voz do padrasto trovejava mais alto que a tempestade. "E leve esse bastardo com você!" A porta bateu com tanta força que as janelas da casa tremeram. Roberta não olhou para trás. Não podia. Suas lágrimas se misturavam à chuva enquanto descia os degraus da varanda, seus 19 anos pesando como uma eternidade em seus ombros. "Shh, meu amor", sussurrou para Miguel, que tremia em seus braços. "Mamãe está aqui. Mamãe vai sempre estar aqui. Mas para onde ir?" A pergunta martelava em sua mente enquanto caminhava pela calçada escorregadia. Sua mãe, sempre tão submissa ao novo marido, havia apenas chorado silenciosamente no canto da sala enquanto ele a expulsava. Não havia protestado quando Roberta finalmente revelara a verdade sobre a gravidez, que Miguel era fruto de um abuso, perpetrado pelo próprio enteado do padrasto Ricardo, naquela noite em que todos haviam saído e a deixaram sozinha em casa. Mentirosa. E o padrasto havia gritado quando ela finalmente criou coragem para contar. "Meu Ricardo jamais faria isso. Você que deve ter se oferecido sua..." A memória fez seu estômago revirar. Ricardo, 25 anos, filho do primeiro casamento, do padrasto, sempre fora o filho perfeito aos olhos do pai. Quem acreditaria nela? A enteada problemática, a que não conseguira terminar os estudos porque precisava trabalhar, a que vivia dando em cima dos homens, segundo a língua venenosa da vizinhança. Um carro passou lentamente pela rua, seus faróis iluminando brevemente a figura solitária que ela formava com o bebê. Roberta instintivamente se encolheu, ânhos de medo tornando qualquer aproximação uma ameaça potencial. O que não percebeu, enquanto seguia cambaleante pela calçada, era que o carro, um Volvo verde escuro, havia parado alguns metros adiante. Dentro dele, um par de olhos observava atentamente através do vidro fumê, registrando cada detalhe daquela cena desoladora. Miguel começou a chorar mais forte, provavelmente com fome. O último leite que Roberta conseguira comprar havia acabado naquela manhã, e o dinheiro... Bem, o padrasto não a deixara pegar nem mesmo sua bolsa antes de expulsá-la. "Por favor, meu anjo", implorou, tentando acalmar o filho enquanto procurava abrigo sob a marquise de uma loja fechada. "Só mais um pouquinho. Mamãe vai dar um jeito." Mas que jeito? Suas amigas, as poucas que não haviam se afastado quando ela engravidou, moravam longe demais para alcançar a pé. Não tinha dinheiro para um ônibus, muito menos para um táxi. E seu celular havia ficado para trás, junto com tudo mais que possuía. A chuva continuava caindo impiedosamente, e mesmo sob a marquise, Roberta sentia o vento gelado cortando sua pele através das roupas encharcadas. Miguel, apesar do cobertor, também tremia. Foi então que ouviu. Passos. Seu corpo inteiro congelou. Nas ruas escuras e vazias do subúrbio, passos raramente significavam algo bom para uma mulher sozinha. Mas antes que pudesse entrar em pânico, algo suave tocou seu ombro. Um casaco, grosso, quente, cheirando a um perfume masculino que ela jamais havia sentido antes. Virando-se bruscamente, conseguiu apenas vislumbrar uma silhueta alta se afastando rapidamente sob a chuva,
entrando no Volvo verde que ela nem percebera estar estacionado ali perto. O casaco não era a única coisa que ele havia deixado. Aos seus pés, uma sacola plástica continha uma mamadeira cheia, fraldas novas e, seu coração quase parou, algumas notas de R$100. Meu Deus, sussurrou, suas mãos tremendo enquanto pegava a mamadeira. Estava morna, perfeita para Miguel, que parou de chorar assim que sentiu o leite em seus lábios. Dentro da sacola havia também um cartão. Simples, elegante, com apenas uma frase escrita em uma caligrafia firme. Se precisar, me encontre. Hotel Central, quarto 505. Não havia nome, não havia explicação. Apenas aquela frase e um número de telefone. Roberta sentou-se no chão frio, envolvendo Miguel e a si mesma no casaco misterioso. Seu coração batia descompassado, dividido entre gratidão e medo. Quem era aquele homem? Por que estava ajudando? E, principalmente, por que estava ali naquela noite? Naquela rua específica? O bebê sugava o leite avidamente, seus olhinhos fechados em satisfação. Pelo menos ele estava alimentado e aquecido agora. Quanto a ela, bem, havia aprendido da maneira mais dura que bondade raramente vinha sem um preço. A chuva começava a diminuir quando Roberta finalmente reuniu coragem para examinar melhor o casaco. Era obviamente caro, o tipo de peça que jamais poderia comprar mesmo quando ainda trabalhava na lanchonete. O perfume que emanava dele era suave, mas marcante, e por alguma razão a fazia se sentir segura. Que bobagem, murmurou para si mesma. Como poderia se sentir segura? Estava na rua, com um bebê de 3 meses, expulsa da única casa que conhecera nos últimos anos. O homem misterioso podia ter deixado dinheiro e suprimentos, mas isso não mudava sua realidade. Miguel terminou a mamadeira e logo adormeceu, saciado e aquecido. Roberta o acomodou melhor em seus braços, permitindo-se, pela primeira vez desde que a porta batera atrás dela, chorar verdadeiramente. Chorou por sua inocência perdida naquela noite terrível com Ricardo. Chorou pela traição de sua mãe, que escolhera o marido no momento em que mais precisava dela. Chorou pelo futuro incerto que aguardava seu filho, um anjinho que não tinha culpa de como havia sido concebido. Foi então que notou. O Volvo verde ainda estava lá, quase invisível na escuridão da noite, estacionado do outro lado da rua. Seu motor ligado, como se montasse guarda silenciosamente. Uma parte dela queria correr, se esconder, mas outra parte, uma parte que surpreendentemente ainda acreditava em bondade, sentia-se protegida. O cartão pesava em seu bolso como uma promessa. Hotel Central, quarto 505. A tentação de buscar ajuda era grande, mas anos de trauma a haviam ensinado a desconfiar de qualquer oferta que parecesse boa demais. Miguel se mexeu em seus braços, soltando um suspiro satisfeito em seu sono. Olhando para o rostinho perfeito de seu filho, Roberta sentiu algo mudar dentro de si. Não podia mais pensar apenas em seus medos. Tinha uma vida para proteger agora, uma vida que dependia completamente dela. O vento frio da madrugada a fez se encolher mais sob o casaco misterioso. Precisava encontrar um lugar para passar a noite. Algum lugar seguro, onde Miguel pudesse dormir sem tremer. Foi quando viu uma igreja antiga do outro lado da rua, suas portas pesadas entreabertas como um convite silencioso. Ali haveria abrigo, pelo menos até o amanhecer. Levantando-se cuidadosamente para não acordar o bebê, Roberta ajeitou a sacola com os suprimentos e começou a caminhar em direção à igreja. O Volvo verde permanecia imóvel, seus faróis apagados, mas ela podia sentir os olhos do motorista seguindo seus movimentos. Estranhamente, não sentia medo. Havia algo diferente naquela presença silenciosa, algo que a fazia pensar em anjos da guarda. Aqueles que sua avó sempre dizia que apareciam, nos momentos mais sombrios. Antes de entrar na igreja, Roberta olhou uma última vez para o carro. Por um breve momento, quando um relâmpago distante iluminou a rua, ela conseguiu ver o motorista. Um homem de terno escuro, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos intensos fixos nela. Ele não sorriu, não acenou,
não fez nenhum movimento. Apenas a observou, como se quisesse ter certeza de que ela encontraria abrigo seguro. Dentro da igreja, Roberta encontrou um banco nos fundos, longe das correntes de ar. Deitou Miguel cuidadosamente ao seu lado, certificando-se de que ele estava bem enrolado e protegido. Suas mãos encontraram o cartão novamente. Hotel Central, quarto 505. A caligrafia firme parecia brilhar na penumbra da igreja, como um farol de esperança em meio à escuridão de sua vida. Amanhã, sussurrou para si mesma, acariciando os cabelos delicados de Miguel. Amanhã decidimos o que fazer. O som da chuva agora era apenas um murmúrio distante, quase uma canção de ninar. Através dos vitrais da igreja, Roberta podia ver o céu começando a clarear levemente. Logo amanheceria, e com o amanhecer viria a necessidade de decisões. Decisões que poderiam mudar sua vida, e a de Miguel para sempre. Mas por enquanto, naquela igreja silenciosa, envolta no casaco de um estranho que parecia um anjo, Roberta permitiu-se um momento de paz. Porque às vezes, ela pensou antes de finalmente adormecer, a salvação vem das formas mais inesperadas. E lá fora, o volvo verde permanecia, silencioso, vigilante, como uma promessa de que, talvez, nem tudo estava perdido. Os primeiros raios de sol infiltravam-se pelos vitrais da igreja, pintando o chão de cores suaves quando Roberta acordou. Miguel ainda dormia pacificamente ao seu lado, suas pequenas mãos fechadas em punhos, o rostinho sereno alheio ao drama que o cercava. O casaco misterioso ainda conservava aquele perfume marcante, uma mistura de sândalo e alguma outra fragrância que ela não conseguia identificar. Durante a noite, havia sonhado com o homem do volvo verde. Seus olhos intensos, a maneira silenciosa como a observara, como um guardião invisível. "Bom dia, meu anjo", sussurrou para Miguel quando ele começou a se mexer, seus olhinhos abrindo, preguiçosamente. Era a hora da primeira mamadeira do dia, e graças ao estranho benfeitor, ela tinha leite para oferecer. Enquanto alimentava o filho, Roberta permitiu-se examinar melhor os itens da sacola que havia recebido na noite anterior. Além do dinheiro, ela contou discretamente, eram R$ 500. Havia fraldas da melhor marca, lenços umedecidos e mais 2 mamadeiras prontas, ainda mornas, graças ao recipiente térmico que as continha. Como ele sabia? Murmurou para si mesma. Como aquele estranho sabia exatamente do que um bebê precisaria? E mais importante, por que se importava? O cartão continuava em seu bolso, aparentemente mais pesado que suas escassas gramas de papel. Hotel Central, quarto 505. A tentação de ir até lá crescia a cada minuto, mas o medo ainda a paralisava. Foi quando ouviu o som inconfundível de um motor potente do lado de fora da igreja. Seu coração acelerou. Seria ele. Aproximando-se cautelosamente de uma das janelas laterais, Roberta espiou para a rua. O Volvo verde estava lá, exatamente como na noite anterior, estacionado do outro lado da rua. Mas desta vez, algo era diferente. Uma mulher elegante, de cerca de 50 anos, descia do carro carregando uma cesta. Seus cabelos grisalhos estavam elegantemente presos, e seu andar demonstrava a confiança de quem estava acostumada a frequentar ambientes muito mais refinados que aquela rua do subúrbio. Roberta recuou instintivamente quando a mulher se aproximou da entrada da igreja. Mas não havia para onde fugir. Não com Miguel em seus braços, e todas suas posses resumidas a uma sacola plástica. "Bom dia, querida." A voz da mulher era suave, maternal. "Posso entrar?" Roberta apenas assentiu, incapaz de formar palavras. A mulher se aproximou com passos calmos, como se tentasse não assustar um animal ferido. "Meu nome é Helena." Ela se apresentou, colocando a cesta sobre um dos bancos. "E aquele homem preocupado no carro é meu patrão, Gabriel." "Gabriel." Roberta repetiu o nome baixinho, finalmente tendo um nome para associar aqueles olhos intensos, que a observaram na noite anterior. "Ele me pediu para trazer algumas coisas para você e o pequeno." Helena continuou, abrindo a cesta. O aroma de pão fresco e café quente preencheu o ar,
E também para te fazer um convite. Miguel escolheu esse momento para soltar um gorgoleio feliz, como se aprovasse o cheiro da comida. Helena sorriu, seus olhos se suavizando ainda mais ao olhar para o bebê. Posso? Pediu, estendendo os braços. Algo no jeito dela, talvez a maneira, como seus olhos brilhavam ao olhar para Miguel, ou a forma como suas mãos se moviam com experiência, fez Roberta confiar. Cuidadosamente, passou o bebê para os braços da mulher mais velha. Ele é lindo, Helena comentou, balançando Miguel gentilmente. Tem seus olhos. Roberta sentiu as lágrimas começarem a se formar. Eram as primeiras palavras gentis que ouvia sobre seu filho desde seu nascimento. Na casa do padrasto, Miguel era sempre o bastardo, o problema, a vergonha. O Sr. Gabriel? Ela começou hesitante. Por que ele está fazendo isso? Helena sentou-se em um dos bancos, ainda ninando Miguel. Porque ele sabe o que é recomeçar do zero. E porque... Ela fez uma pausa, como se escolhesse as palavras. Ele reconhece injustiça quando vê. Mas como ele estava lá ontem à noite? Por que estava me observando? Ele estava voltando de uma reunião de negócios. Helena explicou. Aquela não é sua rota habitual, mas algo o fez pegar aquele caminho. Quando viu você sendo expulsa... Bem, Gabriel sempre diz que não existem coincidências. O estômago de Roberta roncou audivelmente, fazendo Helena sorrir e empurrar a cesta em sua direção. Coma, querida. Depois conversamos sobre o convite. As mãos de Roberta tremiam enquanto pegava um pão ainda morno. Não comia nada desde o almoço do dia anterior, e o aroma era irresistível. Ao dar a primeira mordida, não conseguiu conter um gemido de satisfação. Tem mais de onde veio isso, Helena comentou casualmente. Na mansão, sempre há comida fresca, e um quarto preparado para emergências. Roberta parou de mastigar, seus olhos se arregalando. Mansão? O Sr. Gabriel possui uma propriedade nos arredores da cidade. É onde trabalho como governanta há 15 anos. E é lá que ele gostaria de oferecer abrigo a você e ao pequeno Miguel. Mas por quê? Roberta perguntou, sua voz tremendo. Ele não me conhece. Não sabe nada sobre mim. Helena ajeitou Miguel em seus braços antes de responder. Ele sabe o suficiente. Sabe que você é uma mãe jovem que precisa de ajuda. Sabe que você está sozinha, sem ter para onde ir. E principalmente... Ela fez uma pausa significativa. Ele ouviu os gritos ontem à noite. Sabe o que aconteceu com você? O pão pareceu ficar seco na boca de Roberta. A menção velada ao abuso fez seu estômago revirar. Não é caridade. Helena continuou suavemente. É uma oportunidade. Um emprego, na verdade. Precisamos de alguém para ajudar na casa, especialmente com as crianças do orfanato que visitam nos fins de semana. Orfanato? O Sr. Gabriel mantém um orfanato na cidade. As crianças vêm à mansão aos sábados para brincar na piscina, ter aulas de música, essas coisas. Precisamos de alguém com coração de mãe para ajudar. Roberta olhou para seu filho, agora adormecido nos braços de Helena. A oferta era tentadora. Mais que tentadora, era como um milagre. Mas anos de trauma a haviam ensinado a desconfiar de ofertas milagrosas. E Miguel? Perguntou hesitante. Eu poderia ficar com ele? Claro, Helena respondeu prontamente. Há um berçário completo na mansão, usado pelas funcionárias que têm bebês. Miguel ficaria com você o tempo todo. Do lado de fora, o motor do Volvo verde ainda rosnava suavemente. Roberta podia sentir o peso do olhar de Gabriel, mesmo sem vê-lo através dos vidros escuros. Por que ele não veio pessoalmente fazer essa oferta? Helena sorriu, um sorriso conhecedor. Porque ele sabe que você está assustada, que precisa confiar em seus próprios instintos e que talvez, depois de tudo que passou, seria mais fácil conversar com uma mulher primeiro. As palavras atingiram Roberta como um soco suave no peito. Esse estranho, esse Gabriel, parecia entender seus medos sem nem mesmo falar com ela. E se não der certo? Perguntou, sua voz pequena. Então você pega seu filho e vai embora, com todo o salário que tiver ganho até lá,
Helena respondeu simplesmente. Sem amarras, sem obrigações, apenas uma chance de recomeçar. Miguel se mexeu nos braços de Helena, seus olhinhos abrindo novamente. Quando ele sorriu, aquele sorriso sem dentes que derretia o coração de Roberta, foi como se o universo estivesse mandando um sinal. Posso pensar um pouco? Claro, Helena concordou, devolvendo Miguel para seus braços. O carro estará lá fora pelo tempo que precisar. Quando estiver pronta, é só sair. Se preferir ir embora também, entenderemos. A governanta se levantou, ajeitando seu blazer impecável. Ah, e o casaco? Sorriu. Pode ficar com ele. O Sr. Gabriel disse que combina mais com você do que com ele. Depois que Helena saiu, Roberta ficou sentada no banco da igreja, Miguel aninhado em seus braços, o perfume do casaco a envolvendo como um abraço distante. Sua mente fervilhava com possibilidades e medos. Através da janela, podia ver o Volvo verde, paciente, esperando. Como uma promessa silenciosa de que, talvez, nem todos os homens fossem como Ricardo, nem todas as casas fossem como a do padrasto, nem todos os recomeços fossem impossíveis. Miguel soltou outro daqueles gorgoleios felizes, suas mãozinhas encontrando uma mecha do cabelo dela para puxar. O que você acha, meu amor? Sussurrou para o filho. Devemos confiar? Como resposta, o bebê apenas sorriu novamente, aquele sorriso puro que fazia todo o sofrimento valer a pena. E naquele momento, olhando para o rostinho que era sua única alegria no mundo, Roberta tomou sua decisão. Levantou-se lentamente, ajeitando Miguel no braço enquanto pegava a sacola com a outra mão. O casaco, agora seu casaco, a mantinha, aquecida enquanto caminhava em direção à porta da igreja. Porque às vezes, ela pensou, a ajuda vem das sombras. Às vezes, os anjos dirigem Volvos verdes e mandam governantas com cestas de pão fresco. E às vezes, apenas às vezes, é preciso mais coragem para aceitar ajuda do que para continuar lutando sozinha. Seus passos ecoaram pelo piso de pedra da igreja enquanto se dirigia à saída. Lá fora, o sol da manhã pintava o mundo de possibilidades e um carro verde aguardava pacientemente por sua decisão. Era hora de descobrir se alguns recomeços realmente vêm do escuro. Tem encontros que não são paixão, são reparo. Se você já se sentiu quebrada, mas sonhou em ser vista com respeito, com verdade, com amor de alma, então o e-book no primeiro comentário fixado é para você. Lá, você vai encontrar histórias como a de Roberta, de quem foi expulsa com dor, mas acolhida com ternura. Vai lá, leia com calma e depois me conta. Qual cena fez você se sentir inteira de novo? A mansão dos Monteiro parecia a saída de um sonho. Roberta, ainda usando o casaco que agora considerava seu amuleto da sorte, segurava Miguel junto ao peito enquanto o Volvo verde atravessava os imensos portões de ferro. Os jardins eram um espetáculo à parte. Rosas de todas as cores, árvores centenárias, e uma fonte de mármore que parecia dançar sob a luz do sol da manhã. Helena, que viera no banco de trás com ela durante todo o trajeto, sorria discretamente ao observar o deslumbramento em seu rosto. Gabriel, no banco do motorista, mantinha-se em silêncio, seus olhos ocasionalmente encontrando os dela pelo retrovisor. Chegamos, ele anunciou finalmente, sua voz grave preenchendo o interior do carro como música baixa. Era a primeira vez que Roberta o ouvia falar, e algo em seu tom, firme mas gentil, fez seu coração acelerar. A entrada da mansão era ainda mais impressionante de perto. Colunas brancas se erguiam até o céu, e a escadaria de mármore reluzia como se acabasse de ser polida. Roberta hesitou ao sair do carro, subitamente consciente de suas roupas simples e sapatos gastos. Venha. Helena a guiou suavemente pelo braço. Vamos primeiro ver o quarto que preparei para você e o pequeno. Mas antes que pudessem dar 2 passos, Gabriel pigarreou.
Na verdade, ele disse, gostaria de conversar com Roberta primeiro. No escritório. O pânico deve ter transparecido em seu rosto, porque Helena imediatamente se ofereceu. Posso ficar com Miguel enquanto vocês conversam. Roberta olhou para seu filho, depois para a governanta que já demonstrara tanta gentileza. Algo em seus instintos dizia que podia confiar nela. Além disso, estariam apenas a alguns metros de distância. Tudo bem, concordou, beijando a testa de Miguel antes de passá-lo cuidadosamente para Helena. Mamãe já volta, meu amor. Gabriel a conduziu através de um hall magnífico, suas botas fazendo um som suave contra o piso de mármore. Roberta o seguiu, tentando não demonstrar o quanto estava impressionada e assustada. O escritório era exatamente como ela imaginaria que seria o escritório de um homem poderoso. Estantes do chão ao teto repletas de livros, uma mesa imponente de mogno e janelas enormes que ofereciam uma vista privilegiada dos jardins. Por favor, sente-se. Ele indicou uma poltrona de couro, posicionando-se não atrás da mesa, como ela esperava, mas na poltrona ao lado da dela. De perto, Gabriel era ainda mais impressionante. Devia ter cerca de 45 anos, com cabelos negros salpicados de gris nas têmporas e aqueles olhos, os mesmos que a haviam observado na noite anterior, de um azul tão profundo que pareciam atravessar sua alma. Imagino que tenha muitas perguntas, ele começou, sua voz mantendo aquele tom que era simultaneamente autoritário e gentil. Por que está fazendo isso? As palavras escaparam antes que ela pudesse contê-las. Por que se importa? Gabriel ficou em silêncio por um momento, como se considerasse cuidadosamente sua resposta. Porque há 20 anos eu era você. Roberta piscou, confusa. Como assim? Não literalmente, claro. Ele sorriu levemente. Mas eu também conheci o fundo do poço. Também soube o que é não ter para onde ir, não ter em quem confiar. Ele se levantou, caminhando até uma das janelas. Tinha 19 anos quando perdi tudo. Meus pais, nossa casa, minhas chances de estudar. Acabei nas ruas, dormindo em bancos de praça, até que alguém, um estranho, me estendeu a mão. Virando-se para encará-la, continuou. Aquele estranho me deu um emprego, uma chance de recomeçar. Hoje, sou dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país. E prometi a mim mesmo que, se um dia encontrasse alguém precisando da mesma ajuda que recebi, não hesitaria. Mas Roberta hesitou, suas mãos se torcendo no colo. O senhor ouviu o que meu padrasto disse, sobre mim, sobre Miguel. Ouvi. Ele a interrompeu, sua voz agora carregando uma nota de raiva contida. Ouvi um homem cruel expulsando uma jovem mãe na chuva. Ouvi acusações baseadas em mentiras. E, principalmente, ele se aproximou novamente. Ouvi o silêncio ensurdecedor de quem deveria ter te protegido. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Roberta, antes que ela pudesse impedir. Como esse estranho podia entender tão bem sua dor? Não estou oferecendo caridade. Gabriel continuou sentando-se novamente. Estou oferecendo um emprego, um lugar seguro para você e seu filho. E, principalmente, estou oferecendo respeito. Mas, e se eu não for boa o suficiente? Ela sussurrou, expressando seu maior medo. E se eu decepcionar? Impossível. Ele cortou suavemente. Você já provou sua força ao proteger seu filho, ao ter coragem de sair daquela situação. O resto se aprende. Naquele momento, como se sentisse que falavam dele, o choro de Miguel ecoou pelo corredor. O instinto maternal de Roberta a fez se levantar automaticamente. Vá, Gabriel sorriu, compreensivo. Helena deve estar no berçário. Terceira porta, à direita. Roberta praticamente correu pelo corredor, seguindo o som do choro de seu filho. Quando abriu a porta indicada, porém, parou em choque. O berçário era um sonho em tons de verde água e dourado. Um berço magnífico ocupava o centro do quarto. Móveis delicados dançavam com a breve brisa que entrava pela janela, e prateleiras,
repletas de brinquedos e livros infantis cobriam uma das paredes. Helena estava sentada em uma poltrona de amamentação, ninando Miguel, que já começava a se acalmar. Acho que ele sentiu falta da mamãe. Sorriu ao ver Roberta. Isso tudo é para ele? Roberta perguntou, ainda deslumbrada. Para vocês dois. A voz de Gabriel soou atrás dela. O quarto de vocês é a suíte conectada a este berçário. Helena pensou em tudo, do aquecedor de mamadeiras aos móveis mais seguros para bebês. Mas é demais. Roberta protestou fracamente, pegando Miguel nos braços. Não posso aceitar. Não está pedindo esmola. Gabriel repetiu as palavras que havia dito na igreja. Está aceitando respeito. O respeito que sempre mereceu e nunca recebeu. O bebê se aconchegou em seu peito, soltando aquele suspiro satisfeito que sempre derretia seu coração. Era como se Miguel soubesse, em sua inocência pura, que estavam finalmente seguros. Qual seria meu trabalho exato? Roberta perguntou, tentando encontrar alguma racionalidade em meio às emoções que a dominavam. Principalmente ajudar com as crianças do orfanato, Helena explicou. Aos sábados recebemos cerca de 20 crianças para um dia de atividades. Precisamos de alguém com instinto maternal para ajudar a organizá-las, garantir que todas estejam bem cuidadas. E durante a semana? Ajudaria Helena com a organização geral da casa, Gabriel respondeu. Nada pesado, considerando que você tem Miguel para cuidar. O salário é 3.000 por mês, com todos os benefícios legais. Roberta quase engasgou com o valor. Era mais do que jamais havia ganhado, mais do que imaginara ser possível ganhar. E tem mais uma coisa, Helena acrescentou com um sorriso. O Sr. Gabriel insiste que todas as funcionárias que não completaram os estudos devem fazê-lo. A empresa paga o curso. Eu poderia terminar o ensino médio? Roberta perguntou, sua voz tremendo de emoção. E fazer faculdade depois? Se quiser, Gabriel confirmou. Educação é a base de tudo. Foi assim que consegui chegar onde estou. Miguel escolheu esse momento para soltar uma de suas risadinhas contagiantes, fazendo todos sorrirem. Era como se até ele aprovasse a ideia. Então, Gabriel perguntou suavemente. Aceita fazer parte da nossa família? Família. A palavra atingiu Roberta como uma onda quente. Há quanto tempo não se sentia parte de uma verdadeira família? Olhando para seu filho, para o berçário dos sonhos, para Helena com seu sorriso maternal e para Gabriel com seus olhos que pareciam enxergar sua alma, Roberta soube sua resposta. Aceito, disse firmemente, surpreendendo a si mesma com a força em sua voz. Aceito recomeçar. O sorriso que Gabriel deu foi o primeiro que ela viu em seu rosto, e era deslumbrante. Bem-vinda à mansão Monteiro, Roberta. Helena imediatamente começou a explicar os detalhes práticos, horários, rotinas, suas novas responsabilidades. Mas Roberta estava apenas parcialmente ouvindo. Sua atenção estava dividida entre Miguel, que brincava com os botões de seu casaco, o casaco dele, percebeu agora, e Gabriel, que a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Havia algo nos olhos dele, algo além da bondade e do poder óbvio. Algo que fazia seu coração bater mais rápido e suas bochechas esquentarem quando seus olhares se encontravam. Mas não podia pensar nisso agora. Não quando mal havia escapado de um pesadelo. Não quando tinha tanto a provar, tanto a reconstruir. Por enquanto, focaria em seu filho, em seu novo trabalho, em seus estudos. O resto o destino cuidaria. Porque às vezes, ela pensou enquanto seguia Helena para conhecer o resto da casa, os anjos não têm asas. Às vezes eles dirigem volvos verdes, oferecem casacos na chuva e acreditam em você quando nem você mesma acredita mais. E às vezes, só às vezes, eles têm olhos azuis que parecem enxergar diretamente sua alma. 3 semanas haviam se passado desde que Roberta e Miguel chegaram à mansão Monteiro. As noites de medo e frio pareciam agora um pesadelo distante,
substituídas por uma rotina que pela primeira vez em sua vida a fazia sentir-se segura e valorizada. Naquela tarde específica, Roberta organizava os brinquedos no berçário, enquanto Miguel dormia pacificamente em seu berço. O sol de fim de tarde entrava pelas janelas francesas, criando sombras douradas, no tapete felpudo. Foi quando ouviu, passos firmes no corredor, o som inconfundível dos sapatos italianos de Gabriel. Seu coração acelerou involuntariamente, como sempre acontecia quando ele se aproximava. Nas últimas semanas, seus encontros haviam sido breves, mas intensos. Olhares trocados durante o café da manhã, sorrisos discretos quando se cruzavam nos corredores, conversas curtas sobre os progressos dela nos estudos online. Roberta? Sua voz grave ecoou antes que ele aparecesse à porta. Posso entrar? Claro, ela respondeu, tentando controlar o tremor em suas mãos enquanto ajeitava uma pilha de livros infantis. Gabriel entrou, e como sempre, sua presença preencheu o ambiente. Hoje ele vestia um terno azul marinho que ressaltava seus olhos. A gravata levemente frouxa sugerindo um longo dia de reuniões. Como ele está? Perguntou, aproximando-se do berço onde Miguel dormia. Bem. Roberta sorriu, observando a forma carinhosa como Gabriel olhava para seu filho. Acabou de tomar a mamadeira e caiu no sono. Ele parece tão... em paz, Gabriel comentou, seus dedos roçando suavemente a bochecha do bebê. Diferente de quando os vi naquela noite. A menção à noite que mudara suas vidas fez Roberta estremecer. Gabriel deve ter notado, porque imediatamente se afastou do berço. Me desculpe, disse rapidamente. Não quis trazer mais recordações. Não, ela balançou a cabeça. Está tudo bem. Aquela noite trouxe também coisas boas. Seus olhares se encontraram, e por um momento o ar entre eles pareceu carregado de eletricidade. Gabriel deu um passo em sua direção, mas antes que pudesse dizer algo, Miguel acordou chorando. Ele deve estar com cólica, Roberta explicou, correndo para pegar o filho, mas assim que o ergueu, percebeu que algo estava errado. Meu Deus, ele está queimando de febre. O pânico em sua voz fez Gabriel agir instantaneamente. Em 3 passadas, largas, estava ao lado dela, sua mão grande tocando a testa do bebê. Helena, chamou com voz firme. A governanta apareceu em segundos, como se tivesse um 6º sentido para emergências. Ligue para o Dr. Martinez. Diga que estamos indo para lá agora. Não, Roberta protestou, apertando Miguel contra o peito. Não tenho como pagar um pediatra particular. Roberta. Gabriel a interrompeu suavemente, suas mãos segurando os ombros dela. Confie em mim, por favor. Havia algo em seus olhos, uma mistura de preocupação e determinação, que fez Roberta aquecer. Antes que percebesse, estavam no Volvo verde, Gabriel dirigindo com uma urgência controlada, enquanto ela tentava acalmar Miguel no banco traseiro. O consultório do Dr. Martinez era elegante e acolhedor, mas Roberta mal notou os detalhes. Toda sua atenção estava focada em seu filho, que chorava cada vez mais fraco, seu corpinho pequeno ardendo em febre. Gabriel, o médico, um senhor de cabelos brancos e sorriso gentil, os recebeu pessoalmente. Helena me explicou a situação. Vamos examinar esse pequeno guerreiro. Os minutos seguintes foram um borrão de exames, perguntas e procedimentos. Roberta observava, impotente, enquanto o médico examinava Miguel com precisão profissional. É uma infecção, diagnosticou. Finalmente. Nada grave, mas precisamos começar o tratamento imediatamente. Gabriel, que não saíra do lado dela nem por um momento, assentiu. Faça o que for necessário, doutor. Mas... Roberta começou a protestar novamente sobre os custos, mas Gabriel simplesmente pegou sua mão, entrelaçando seus dedos com os dela. Confie, repetiu suavemente. Apenas confie. O toque de sua mão era quente, forte, reconfortante. Roberta sentiu as lágrimas que estivera segurando finalmente começarem a cair. Estou com medo, confessou em um sussurro. Eu sei, ele respondeu, seu polegar acariciando a palma da mão dela. Mas não está mais sozinha. Nunca mais vai estar.
O tratamento foi iniciado imediatamente. Soro, antibióticos, monitores que apitavam em intervalos regulares. Miguel, pequeno e vulnerável na cama do hospital, parecia ainda menor conectado a todos aqueles aparelhos. As horas se arrastaram. Helena apareceu com uma muda de roupas para Roberta e Miguel, além de café, quente e sanduíches. Gabriel se recusou a ir embora, cancelando todas suas reuniões do dia seguinte com um único telefonema. Foi por volta da meia-noite, quando Miguel finalmente dormia um sono mais tranquilo, que Roberta sentiu seu próprio corpo começar a ceder ao cansaço. Sua cabeça pendeu para o lado, encontrando involuntariamente o ombro de Gabriel. Descanse, ele murmurou, ajeitando-a contra seu peito. Eu fico de vigília. Por que se importa tanto? Ela perguntou, sua voz embargada pelo sono e emoção. Com nós dois? Gabriel ficou em silêncio por um momento, seus dedos distraidamente acariciando o braço dela. Porque vocês me devolveram algo que eu pensava ter perdido, respondeu finalmente. A capacidade de sentir. Roberta ergueu a cabeça para olhá-lo, encontrando seus olhos azuis cheios de uma emoção que fez seu coração disparar. Desde que os vi naquela noite, ele continuou, algo mudou em mim. Ver você, tão jovem, protegendo seu filho com tanta fiereza, me fez querer proteger vocês também. Como um anjo da guarda. Ela tentou brincar, mas sua voz saiu trêmula. Não, ele sorriu, sua mão encontrando o rosto dela, como um homem que pela primeira vez em anos sentiu seu coração bater por algo além dos negócios. O monitor de Miguel apitou suavemente, quebrando o momento. Mas algo havia mudado. Uma barreira invisível havia caído entre eles. A febre começou a ceder nas primeiras horas da manhã. O Dr. Martinez, fazendo sua ronda, sorriu ao ver os números melhorando. Ele é forte, comentou, ajustando o soro. Como a mãe. Gabriel, que não soltara a mão de Roberta em nenhum momento durante a noite, apertou seus dedos gentilmente ao ouvir isso. E tem pessoas fortes ao lado dele, o médico acrescentou, lançando um olhar significativo para Gabriel. Quando o sol nasceu, Miguel estava suficientemente recuperado para receber alta. Sua temperatura havia normalizado, e o choro forte de sempre havia retornado. Música para os ouvidos de Roberta. No caminho de volta à mansão, com Miguel dormindo pacificamente em seu colo, Roberta observava o perfil de Gabriel enquanto ele dirigia. As últimas 24 horas haviam mudado algo fundamental entre eles. Não eram mais apenas patrão e funcionária. Eram algo mais. Obrigada, ela disse suavemente quando chegaram. Por tudo. Gabriel estacionou o carro, mas não fez menção de sair. Virando-se para encará-la no banco traseiro, seus olhos encontraram os dela com uma intensidade que fez seu coração falhar uma batida. Roberta, começou, sua voz mais rouca que o normal. Preciso te dizer algo. Ela apenas assentiu, incapaz de formar palavras. O que sinto por vocês não é apenas proteção ou bondade. É mais. Muito mais. Miguel se mexeu em seus braços, soltando um suspiro satisfeito em seu sono. Gabriel estendeu a mão, tocando primeiro a cabeça do bebê e depois o rosto dela. Sei que é cedo, continuou. Sei que você passou por traumas que precisam de tempo para curar, mas quero que saiba que quando estiver pronta, estarei aqui. Gabriel, ela começou, mas ele a interrompeu suavemente. Não precisa dizer nada agora. Apenas saiba que não estou apenas cuidando de vocês. Estou me apaixonando por vocês. As lágrimas voltaram aos olhos de Roberta, mas dessa vez eram diferentes. Não eram lágrimas de medo ou preocupação, mas de uma emoção que ela nunca havia sentido antes. Posso? Ele perguntou, inclinando-se mais perto. Ela sabia o que ele queria. E pela primeira vez desde aquela noite terrível com Ricardo, não, sentiu medo do toque de um homem. Quando os lábios dele encontraram os seus,
Foi como se o mundo parasse. O beijo foi suave, respeitoso, cheio de promessas não ditas. Gabriel a beijava como se ela fosse algo precioso, algo a ser adorado. Miguel escolheu esse momento para acordar, soltando um de seus gorgoleios felizes. Eles se separaram, rindo suavemente, e Roberta poderia jurar que viu lágrimas nos olhos de Gabriel quando ele olhou para o bebê. Acho que ele aprova, brincou, sua voz embargada. Ele é sábio, Gabriel respondeu, beijando a testa de Miguel antes de ajudar Roberta a sair do carro. Helena os esperava na porta da mansão, seu sorriso conhecedor sugerindo que talvez ela soubesse, desde o início, que isso aconteceria. O quarto está preparado, informou. E há sopa quente esperando. Enquanto subiam as escadas, Gabriel carregando a bolsa do hospital, enquanto Roberta segurava Miguel, ela percebeu que algo fundamental havia mudado em seu mundo. Não era apenas o beijo, embora seus lábios ainda formigassem com a memória. Era a certeza de que, pela primeira vez na vida, havia encontrado não apenas segurança, mas amor. Um amor que não machucava, não humilhava, não cobrava. Um amor que protegia sem sufocar, que cuidava sem controlar, que respeitava sem diminuir. Miguel se aconchegou em seus braços, completamente recuperado de sua primeira febre, e enquanto o colocava em seu berço, sentindo o calor da presença de Gabriel atrás dela, Roberta soube que aquela noite de preocupação havia sido também uma noite de renascimento. Porque às vezes é preciso passar pelo medo para encontrar a coragem. Às vezes é preciso sentir-se completamente vulnerável para descobrir sua verdadeira força. E às vezes, só às vezes, é preciso quase perder tudo para encontrar muito mais do que jamais sonhou ter. Uma semana havia se passado desde a noite no hospital, desde aquele primeiro beijo que mudara tudo. Roberta caminhava pelos corredores da mansão com Miguel nos braços, seu coração mais leve que nunca, quando ouviu. Os sussurros, as vozes que vinham da lavanderia, carregadas de veneno mal disfarçado. Ela é esperta, isso sim, uma das camareiras murmurava. Primeiro, conquista a confiança dele com essa história de mãe solteira sofrida. Depois, usa o filho doente para fisgar, de vez. E vocês viram como ele cancelou todas as reuniões para ficar no hospital? Outra voz respondeu. O poderoso Gabriel Monteiro, manipulado por uma... Roberta sentiu o sangue gelar em suas veias. Miguel, percebendo sua tensão, começou a choramingar, baixinho. Shh, querido, ela tentou acalmá-lo, mas sua própria voz tremia. Roberta? A voz de Helena soou atrás dela, fazendo-a se sobressaltar. A governanta lançou um olhar severo em direção à lavanderia, antes de guiá-la gentilmente para longe dali. Não dê ouvidos a elas. São como cobras. Silvam porque não podem morder. Mas o estrago estava feito. As palavras das camareiras haviam despertado todos os seus medos e inseguranças. Será que era isso que todos pensavam? Que ela estava usando Miguel para manipular Gabriel? Ele quer ver vocês dois no escritório, Helena informou, tentando distraí-la. Parece importante. O coração de Roberta disparou, mas agora por um motivo diferente. Desde o beijo no carro, seus encontros com Gabriel haviam sido breves, carregados de olhares significativos e toques discretos. Ele respeitava seu espaço, nunca a pressionando, sempre deixando clara sua admiração através de pequenos gestos. O escritório estava banhado pela luz dourada do fim de tarde quando ela entrou. Gabriel estava de pé junto à janela, mas não, estava sozinho. Um homem de terno cinza, que ela reconheceu como Sr. Torres, o advogado da empresa, organizava alguns papéis sobre a mesa. Ah, você chegou. Gabriel sorriu ao vê-la, seus olhos azuis suavizando-se como sempre acontecia quando a via com Miguel. Mas havia algo diferente em sua expressão hoje. Uma mistura de raiva contida e determinação. Sente-se, por favor. Indicou a poltrona que ela já considerava sua. Temos algo importante para discutir. O Sr. Torres pigarreou, ajustando seus óculos. Senhorita Roberta,
Durante nossa investigação sobre seu caso, descobrimos algumas informações perturbadoras. Ela sentiu o sangue fugir de seu rosto. Investigação? Sim. Gabriel interveio, sua voz tensa. Depois daquela noite no hospital, pedi ao Sr. Torres que investigasse seu padrasto e... Ricardo. O nome fez Roberta estremecer. Miguel, sentindo sua agitação, agarrou-se mais forte a ela. E o que descobriram? Perguntou, sua voz quase um sussurro. O Sr. Torres abriu uma pasta, mas Gabriel o impediu com um gesto. Aproximou-se de Roberta, ajoelhando-se ao lado de sua poltrona. Descobrimos que Ricardo fez isso antes. Disse suavemente, suas mãos encontrando as dela. Com outras garotas e seu padrasto, ele sempre soube, sempre encobriu. O mundo pareceu girar ao redor de Roberta. Como assim? 3 outras jovens, o advogado explicou clinicamente. Todas menores de idade na época, todas silenciadas, com dinheiro e ameaças. Seu padrasto usava sua influência como vereador para abafar os casos. Vereador? Gabriel praticamente cuspiu a palavra. Um homem que deveria proteger a comunidade, usando seu poder para proteger um monstro. Roberta mal podia respirar. Outras garotas? Seu padrasto sabia? Todo aquele tempo, todas aquelas acusações de que ela estava mentindo. Mas agora, Gabriel continuou, sua voz carregada de uma fúria controlada. Eles vão pagar. Por cada lágrima que você engoliu em silêncio. Por cada garota que eles machucaram. Como? Ela perguntou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Temos provas, o Sr. Torres respondeu. Documentos, testemunhas dispostas a falar. Com sua permissão, podemos iniciar um processo criminal contra os 2. Miguel escolheu esse momento para soltar uma de suas risadinhas, suas mãozinhas alcançando o rosto de Gabriel, que ainda estava ajoelhado ao lado deles. O gesto inocente pareceu quebrar algo dentro dele. Não vou deixar que saiam impunes, declarou, beijando primeiro a mãozinha de Miguel, depois as lágrimas no rosto de Roberta. Não vou deixar que machuquem mais ninguém. Mas... e se eles tentarem me atacar? O medo fez sua voz falhar. E se tentarem machucar Miguel? Nunca, Gabriel rosnou. E havia tanto poder, tanta proteção em sua voz, que Roberta sentiu seu coração acelerar. Você está sob minha proteção agora. Vocês 2 estão. E ninguém, absolutamente ninguém, toca no que é meu. A possessividade em suas palavras deveria assustá-la, mas não assustou. Porque não era a possessividade doentia de Ricardo, nem o controle sufocante do padrasto. Era a promessa de um homem que amava, que protegia, que respeitava. Precisamos apenas de sua autorização, o Sr. Torres disse suavemente, empurrando alguns documentos em sua direção, para iniciar o processo. Roberta olhou para os papéis, depois para seu filho e finalmente para Gabriel. Em seus olhos azuis, viu não apenas amor, mas justiça. Não apenas proteção, mas vingança. A vingança que ela nunca tivera coragem de buscar sozinha. Com mãos que não tremiam mais, pegou a caneta. Eles não vão machucar mais ninguém, declarou enquanto assinava, sua voz firme pela primeira vez em muito tempo. Gabriel sorriu, um sorriso que era simultaneamente terno e perigoso. Não, meu amor, não vão. Depois que o Sr. Torres saiu, carregando os documentos que dariam início ao processo, Gabriel puxou Roberta e Miguel para seus braços. Você é mais forte do que pensa, sussurrou contra seus cabelos. Mais forte do que eles jamais imaginaram. Só porque tenho você agora, ela respondeu, permitindo-se derreter em seu abraço. Não, ele a corrigiu gentilmente. Você sempre foi forte. Só precisava de alguém que visse isso. Que acreditasse em você quando nem você mesma acreditava. Mas... Miguel soltou outro de seus gorgoleios felizes, fazendo os 2 sorrirem. Era como se até ele entendesse que aquele era um momento de virada em suas vidas. As empregadas...
Roberta começou hesitante, lembrando-se dos sussurros na lavanderia. Elas acham que estou te manipulando, usando Miguel para... Shhh! Gabriel a interrompeu com um beijo suave. Não me importo com o que pensam. Sei quem você é. Sei o que sinto. E, principalmente, ele sorriu para Miguel. Sei que encontrei muito mais do que esperava quando parei meu carro naquela noite. O que encontrou? Ela perguntou, seu coração batendo forte. Uma família. Ele respondeu simplesmente. A família que sempre quis ter. As palavras atingiram Roberta como um raio de sol após a tempestade. Família. Era isso que eles estavam se tornando. Não por manipulação ou interesse, mas por amor. Amor puro, verdadeiro, construído sobre respeito e confiança. O sol começava a se pôr lá fora, pintando o escritório com tons de ouro e rosa. Miguel adormecera nos braços dela, sua respiração suave uma música de paz. Vamos fazer justiça, Gabriel prometeu, beijando primeiro a testa do bebê, depois os lábios dela. E depois, vamos construir o futuro que você e Miguel merecem. Que nós merecemos. Ela corrigiu suavemente. Ele sorriu. Aquele sorriso que fazia seus joelhos fraquejarem. Que nós merecemos, concordou. E ali, no escritório onde tudo começara, Roberta finalmente entendeu. Entendeu que às vezes é preciso passar pelo inferno para encontrar o céu. Que às vezes os anjos vêm disfarçados de empresários em Volvos verdes. E que às vezes, só às vezes, o amor não é apenas sobre sentimentos. É sobre justiça, sobre proteção, sobre fazer o que é certo. Porque agora ela não era mais apenas a garota expulsa de casa com um bebê no colo. Era uma mulher forte, amada, protegida. Uma mulher que finalmente teria sua voz ouvida, sua dor reconhecida, sua história reescrita. E ao seu lado, segurando sua mão enquanto enfrentava seus demônios, estava um homem que não apenas a amava, mas que estava disposto a mover montanhas para garantir que ela nunca mais fosse silenciada. A primeira página do jornal fez o coração de Roberta parar. Vereador e filho acusados de múltiplos abusos. Jovem mãe rompe silêncio. A foto do padrasto e de Ricardo, saindo algemados da delegacia, ocupava metade da página. Ao lado, uma foto antiga dela, ainda grávida, tirada sem seu conhecimento na época em que trabalhava na lanchonete. Não precisava ter saído assim, ela murmurou, suas mãos tremendo enquanto segurava o jornal. Miguel brincava no tapete do escritório, alheio à tempestade que se formava ao redor deles. Gabriel, que observava sua reação com preocupação, aproximou-se por trás de sua cadeira. Era necessário, disse suavemente, suas mãos fortes pousando em seus ombros. O público precisa saber quem eles realmente são. O artigo era impiedoso. Detalhava não apenas sua história, mas também as das outras vítimas que, encorajadas por seu exemplo, haviam finalmente decidido falar. O padrasto, usando sua influência política, havia encoberto os crimes do filho por anos. Dinheiro, ameaças, pressão política, tudo havia sido usado para silenciar as garotas. Mas agora, a voz do Sr. Torres soou da porta do escritório. Temos um caso sólido. 5 vítimas. Documentos comprometedores. Testemunhas dispostas a falar. Roberta ergueu os olhos, encontrando não apenas o advogado, mas também uma mulher que não conhecia. Alta, elegante, com um olhar determinado que imediatamente a fez se sentir mais forte. Esta é a doutora Marina Silva, Gabriel apresentou. A melhor promotora do estado. Ela vai liderar a acusação. A promotora sorriu, um sorriso que era simultaneamente gentil e feroz. Sua coragem, Roberta, abriu as portas para que outras vítimas falassem. Agora, vamos garantir que eles paguem por cada vida que destruíram. Miguel soltou uma de suas risadinhas contagiantes, fazendo todos olharem em sua direção. Ele havia conseguido se erguer sozinho, segurando-se na mesa de centro, sua nova conquista da semana. Ele é a prova viva da sua força, Marina comentou, observando o bebê. Onde muitas teriam desistido, você escolheu lutar.
Escolheu transformar dor em amor. Roberta sentiu as lágrimas começarem a se formar, mas desta vez não eram lágrimas de medo ou vergonha. Eram lágrimas de gratidão, de força, de certeza. Quando começa? Perguntou, sua voz mais firme do que esperava. O julgamento preliminar é na próxima semana, o Sr. Torres respondeu, consultando sua agenda. Mas antes, precisamos preparar você para depor. O pânico deve ter transparecido em seu rosto, porque Gabriel imediatamente se ajoelhou ao seu lado, tomando suas mãos nas dele. Estarei lá, prometeu, seus olhos azuis fixos nos dela. O tempo todo. E quando for difícil demais, olhe para mim, só para mim. E para este pequeno guerreiro, Marina acrescentou, sorrindo para Miguel que agora engatinhava em sua direção. Ele é sua força, Roberta, seu motivo para lutar. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de preparações. Marina e sua equipe trabalhavam incansavelmente, construindo um caso que parecia mais forte a cada nova descoberta. Outras vítimas continuavam surgindo, algumas de anos atrás, todas com histórias dolorosamente similares. 7. Gabriel rosnou. Uma noite, enquanto caminhavam pelo jardim após colocar Miguel para dormir. 7 vidas destruídas por aqueles monstros. Roberta apertou sua mão, sentindo a tensão em seus músculos. Mas agora eles não podem mais machucar ninguém. Graças a você. Ele parou, puxando-a para seus braços. Sua coragem. Você não faz ideia do quanto me orgulha. O beijo que seguiu foi diferente dos outros. Mais intenso, mais urgente, carregado de todas as emoções que haviam construído nas últimas semanas. Quando se separaram, ofegantes, Roberta viu nos olhos dele não apenas amor, mas uma determinação feroz. Case comigo, ele disse subitamente. O quê? Ela ofegou, seu coração disparando. Case comigo, repetiu, suas mãos enquadrando o rosto dela. Não por causa do processo. Não por causa do que os outros vão pensar. Case comigo porque te amo. Porque amo Miguel como se fosse meu próprio filho. Porque quero passar o resto da minha vida protegendo vocês, amando vocês, construindo uma família com vocês. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Roberta agora. Mas, e se perdermos o processo? E se eles... Impossível. Ele a interrompeu com um beijo suave. Marina tem provas suficientes para mantê-los presos por décadas. Mas mesmo que não tivesse, mesmo que o mundo inteiro se voltasse contra nós, eu ainda estaria aqui. Ainda quereria você. Ainda escolheria você. Todos os dias. O dia do julgamento preliminar amanheceu claro e frio. Roberta, vestindo um terninho azul marinho que Helena a ajudara a escolher, segurava Miguel nos braços como se ele fosse seu escudo contra o mundo. A sala do tribunal estava lotada. Jornalistas, curiosos e, seu coração apertou ao ver, outras vítimas e suas famílias. Todas ali por causa dela. Todas encontrando coragem em seu exemplo. Ricardo e o padrasto foram trazidos algemados. Quando seus olhos se encontraram com os dela, Roberta não viu mais os monstros que a aterrorizavam. Viu apenas 2 homens patéticos, finalmente expostos, por quem realmente eram. O senhor sabia? Marina perguntou ao padrasto durante o interrogatório, sua voz cortante como navalha. Sabia o que seu filho fazia com essas garotas? Eu só queria proteger meu filho, ele gaguejou, sua arrogância de vereador completamente destruída. Proteger? Marina repetiu com desprezo. O senhor não protegeu ninguém. Destruiu vidas. Silenciou vítimas. Usou seu poder político para encobrir estupros. A palavra fez um silêncio mortal cair sobre o tribunal. Roberta sentiu a mão de Gabriel apertar a sua, transmitindo força. Quando chegou sua vez de depor, Roberta entregou Miguel para Helena, que estava sentada logo atrás dela. Ao subir no banco das testemunhas, suas pernas tremiam, mas seus olhos encontraram os de Gabriel. Só olhe para mim,
ele havia dito. E ela olhou. Com voz clara e firme, Roberta contou tudo. A noite do abuso, a descoberta da gravidez, as ameaças, o silêncio forçado, a expulsão de casa. Contou sobre o medo, a solidão, a luta para proteger seu filho. E por que decidiu falar agora? Marina perguntou gentilmente. Roberta olhou para Miguel, que brincava tranquilamente no colo de Helena, depois para Gabriel, que a observava com tanto amor que seu coração quase explodiu. Porque aprendi que algumas verdades são mais fortes que o medo, respondeu. Porque encontrei pessoas que me mostraram que mereço justiça. E principalmente, sua voz ganhou força. Porque não quero que nenhuma outra garota passe pelo que passei. Não quero que nenhuma outra mãe tenha que escolher entre silêncio e sobrevivência. O juiz não precisou de muito tempo para decidir. As provas eram esmagadoras, os testemunhos consistentes. Ricardo e o padrasto foram mantidos em prisão preventiva, aguardando o julgamento final que aconteceria em algumas semanas. Acabou. Gabriel sussurrou quando deixaram o tribunal, abraçando-a e Miguel sob os flashes dos fotógrafos. Eles nunca mais vão machucar ninguém. Mas não havia acabado. Era apenas o começo. Na manhã seguinte, outro artigo ocupava a primeira página dos jornais. Desta vez, a foto mostrava Roberta saindo do tribunal, Miguel em seus braços, Gabriel ao seu lado. A manchete dizia: Amor e Justiça, a história da jovem mãe que mudou o sistema. O artigo falava não apenas do caso, mas do trabalho que Gabriel fazia com o orfanato, dos projetos sociais de sua empresa, do futuro centro de apoio às vítimas de abuso que ele e Roberta planejavam construir. Viu só? Ele sorriu, mostrando o jornal enquanto tomavam café da manhã na varanda da mansão. O mundo precisava conhecer não apenas sua dor, mas sua força. Miguel, sentado em seu cadeirão, batia palmas alegremente, como se entendesse que algo importante havia acontecido. E agora? Roberta perguntou, observando seu filho, o homem que amava, a vida que nunca imaginara poder ter. Gabriel pegou sua mão, beijando o anel de noivado que agora adornava seu dedo. Agora construímos nosso futuro. Um futuro onde histórias como a sua não precisem mais existir. Um futuro onde cada criança seja protegida, cada vítima seja ouvida, cada injustiça seja corrigida. Juntos! Ela sorriu, lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. Sempre juntos, ele prometeu, puxando-a para um beijo que selava não apenas seu amor, mas um compromisso com algo maior que eles mesmos. Porque às vezes, o maior ato de amor não é apenas proteger, é lutar por justiça. Às vezes, a maior prova de força não é sobreviver, é usar sua história para mudar o mundo. E às vezes, só às vezes, o final feliz não é apenas sobre encontrar o amor. É sobre usar esse amor para fazer a diferença na vida dos outros. O salão de festas do mais prestigioso hotel da cidade brilhava sob os lustres de cristal. A nata da sociedade estava reunida para o evento beneficente anual das empresas Monteiro, mas este ano era diferente. Este ano, o foco não eram apenas os negócios. Era a inauguração da Fundação Novo Amanhecer, o projeto de apoio às vítimas de abuso que Gabriel e Roberta haviam criado juntos. Tem certeza? Roberta perguntou pela 10ª vez, ajustando nervosamente o vestido simples, mas elegante que Helena a ajudara a escolher. Azul noite, como os olhos do homem que amava. Absoluta, Gabriel respondeu, beijando sua testa enquanto Miguel, agora com quase 1 ano, brincava com sua gravata. Está na hora do mundo conhecer não apenas sua história, mas seu coração. O burburinho no salão diminuiu quando eles entraram. Roberta podia sentir os olhares, ouvir os sussurros, alguns de admiração, outros nem tanto. Aquela é ela? Uma mulher murmurou para sua acompanhante. A ex-empregada que processou o vereador? E agora está noiva do Gabriel Monteiro. Outra voz respondeu com desdém. Que conveniente, não? Roberta sentiu seu coração apertar, mas antes que pudesse reagir, Miguel soltou uma de suas risadas contagiantes
estendendo os bracinhos para uma figura familiar que se aproximava. Marina! Roberta sorriu genuinamente feliz em ver a promotora que se tornara não apenas sua advogada, mas uma amiga próxima. Olha só para esse príncipe. Marina sorriu pegando Miguel no colo. Cada dia mais parecido com a mãe. A mesma força no olhar. Gabriel observava a cena com evidente orgulho, mas Roberta podia sentir sua tensão. Ele também ouvia os comentários maldosos, via os olhares de julgamento. E conhecendo-o como conhecia agora, sabia que ele estava prestes a fazer algo a respeito. Como, se confirmando seus pensamentos, Gabriel pegou uma taça de champanhe e bateu levemente nela com uma colher, chamando a atenção de todos. Boa noite, sua voz grave ecoou pelo salão. Agradeço a presença de todos neste evento tão especial. O silêncio foi imediato. Gabriel Monteiro raramente fazia discursos em eventos sociais. Hoje não estamos aqui apenas para mais um evento. Beneficente, continuou. Estamos aqui para celebrar coragem, para celebrar verdade, para celebrar justiça. Seus olhos encontraram os de Roberta, e o amor neles era tão intenso que ela quase perdeu o fôlego. Muitos de vocês conhecem a história que dominou as manchetes nos últimos meses. O caso do vereador e seu filho, os abusos encobertos, as vidas destruídas pelo poder e pela impunidade. Um murmúrio percorreu o salão. Algumas pessoas pareciam desconfortáveis, outras francamente hostis. Mas o que vocês não conhecem, Gabriel continuou, sua voz ganhando força, é a mulher por trás das manchetes. A mulher que teve coragem não apenas de enfrentar seus algozes, mas de transformar sua dor em propósito. Ele estendeu a mão para Roberta, chamando-a para junto dele. Com Miguel agora adormecido nos braços de Marina, ela caminhou até o homem que havia mudado sua vida. Esta é Roberta, ele anunciou, e havia tanto orgulho em sua voz que as lágrimas começaram a se formar nos olhos dela. A mulher que me fez voltar a acreditar em honra, em coragem, em amor verdadeiro. O silêncio no salão era absoluto agora. Até mesmo os mais críticos pareciam hipnotizados pela intensidade do momento. Quando a encontrei naquela noite de chuva, expulsa de casa com um bebê nos braços, pensei que estava salvando alguém, Gabriel continuou. Mas a verdade é que ela me salvou. Salvou-me da solidão que eu havia construído ao meu redor. Salvou-me da amargura que anos focados apenas em negócios haviam criado. Virando-se para encará-la completamente, pegou suas mãos nas dele. E agora, na frente de todos vocês, quero que o mundo saiba. Não me apaixonei por uma vítima. Me apaixonei por uma guerreira. Antes que alguém pudesse reagir, Gabriel fez algo que ninguém esperava. Ali, na frente da elite da cidade, ele se ajoelhou. Roberta. Sua voz estava embargada de emoção. Você já aceitou se casar comigo em particular. Agora quero que todos saibam. Você é meu orgulho, minha inspiração, minha família. Aceita renovar essa promessa aqui, na frente de todos? O salão inteiro prendeu a respiração. Roberta podia sentir o peso de centenas de olhares. Podia ouvir os sussurros chocados. Mas pela primeira vez desde que entrara naquele mundo de luxo e aparências, não se importou com nenhum deles. Sim, respondeu, sua voz clara e forte. 1000 vezes sim. O beijo que seguiu não foi apenas um beijo. Foi uma declaração. Uma declaração de que amor verdadeiro não conhece classes sociais, de que algumas histórias são maiores que preconceitos, de que alguns momentos são fortes demais para serem manchados por maldade. Quando se separaram, os aplausos começaram. Não aplausos educados ou forçados, mas genuínos, vindos primeiro de Marina, depois de Helena, e então se espalhando pelo salão como uma onda de aprovação e respeito. E agora, Gabriel voltou-se para a biaudiência, mantendo Roberta junto a si. Gostaria de apresentar oficialmente a Fundação Novo Amanhecer, um projeto que nasceu do amor, mas que vai além dele. Um lugar onde outras mulheres poderão encontrar o apoio que Roberta não teve. Onde outras crianças como Miguel terão a chance de crescer em segurança. As telas do salão acenderam, mostrando imagens do centro de apoio que haviam construído.
Salas acolhedoras, equipe especializada, espaço para crianças. Tudo pensado para oferecer não apenas ajuda, mas dignidade. Cada história merece ser ouvida. Roberta surpreendeu a todos, incluindo a si mesma, tomando o microfone. Cada voz merece ser amplificada. Cada sobrevivente merece saber que não está sozinha. Sua voz, antes tímida, agora carregava a força de alguém que havia encontrado seu propósito. Miguel, como se sentisse um momento histórico, acordou nos braços de Marina e começou a bater palminhas, fazendo todos sorrirem. Este é apenas o começo, Gabriel retomou, pegando Miguel e trazendo-o para junto deles. A partir de hoje, 50% dos lucros das empresas Monteiro serão destinados à fundação. Porque algumas causas são maiores que fortunas. Alguns propósitos são mais valiosos que lucros. O anúncio causou comoção. 50% era uma quantia impressionante, mesmo para um império do tamanho do dele. Está louco, Gabriel? Alguém da diretoria protestou. É dinheiro. Demais! Pelo contrário, ele respondeu calmamente. É o mínimo que podemos fazer. Porque cada vida salva, cada história transformada, cada família reconstruída, vale mais que todos os zeros em nossas contas bancárias. Roberta observava tudo, com o coração transbordando. Miguel, agora em seus braços, brincava com o colar que Gabriel lhe dera, um pingente em forma de lua crescente, simbolizando novos começos. E tem mais uma coisa, Gabriel continuou, surpreendendo a todos novamente. A partir de hoje, Roberta não será apenas minha esposa. Será também diretora executiva da fundação, com autonomia total para implementar os programas que julgar necessários. Os sussurros recomeçaram, mas desta vez eram diferentes. Eram sussurros de admiração, de respeito, de reconhecimento. Ela é mais que qualificada. Marina interveio, sua voz carregando o peso de sua autoridade como promotora. Ninguém melhor que alguém que viveu a experiência para entender as necessidades reais das vítimas. A festa continuou noite adentro, mas algo fundamental havia mudado. Os olhares de desdém haviam se transformado em olhares de respeito. As línguas afiadas haviam sido silenciadas pela força do amor e do propósito. Mais tarde, quando dançavam lentamente ao som de uma música suave, Miguel adormecido nos braços de Helena, Roberta finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Por que está chorando? Gabriel perguntou suavemente, enxugando suas lágrimas com beijos. Porque nunca imaginei que pudesse ser assim, ela respondeu. Que pudesse me sentir tão forte, tão completa, tão amada, ele completou, puxando-a mais para perto. Não apenas amada. Ela sorriu através das lágrimas, respeitada, valorizada, como se minha história não fosse apenas minha, mas de todas as mulheres que ainda precisam encontrar sua voz. Gabriel a beijou novamente, um beijo que prometia não apenas amor, mas um futuro de propósito compartilhado. Você mudou minha vida, ele sussurrou contra seus lábios. Agora vamos mudar a vida de outros juntos. E ali, dançando nos braços do homem que a havia ajudado a encontrar não apenas amor, mas propósito, Roberta finalmente entendeu. Algumas histórias não são apenas sobre sobrevivência, são sobre transformação. Algumas jornadas não. São apenas sobre encontrar amor. São sobre encontrar significado. E às vezes, só às vezes, o maior ato de amor não é apenas proteger alguém. É dar a essa pessoa as ferramentas para que ela possa proteger outros. A manhã estava particularmente dourada quando Roberta entrou no escritório da mansão Monteiro. 1 ano havia se passado desde aquela noite de chuva em que um anjo em um Volvo verde mudara sua vida para sempre. Miguel, agora com 15 meses, dava seus primeiros passos decididos pelo tapete persa, enchendo a casa com suas risadas contagiantes. Foi quando viu o envelope sobre a mesa de Gabriel. Não era um envelope comum, era grosso, oficial, com o timbre do tribunal estampado no canto superior. Ao lado dele, havia outro envelope, menor, mais elegante, com seu nome escrito na caligrafia,
inconfundível de Gabriel. Pode abrir. A voz dele soou da porta, fazendo-a se sobressaltar. Os dois são para você. Gabriel estava encostado no batente, ainda usando o terno do tribunal. Seus olhos azuis brilhavam com uma mistura de emoções, que fez o coração dela acelerar. Com mãos trêmulas, Roberta abriu primeiro o envelope oficial. As palavras saltaram da página, fazendo suas pernas fraquejarem. Sentença final. Ricardo Mendes e José Paulo Mendes condenados a 15 e 10 anos de prisão, respectivamente. Acabou, Gabriel disse suavemente, aproximando-se para segurá-la, quando suas pernas realmente cederam. Eles nunca mais vão machucar ninguém. Miguel, percebendo a emoção da mãe, veio cambaleando até eles, seus bracinhos erguidos pedindo colo. Gabriel o pegou, trazendo-os aos dois para um abraço que significava muito mais que conforto. Significava vitória. O outro envelope, ele sussurrou contra seus cabelos. Abra. Dentro do segundo envelope, Roberta encontrou 2 documentos que fizeram seu coração parar. O primeiro era um contrato de sociedade, nomeando-a oficialmente como diretora executiva e coproprietária da Fundação Novo Amanhecer. O segundo são papéis de adoção. Gabriel explicou suavemente, vendo suas mãos tremerem ainda mais. Para Miguel. Mas ela mal conseguia formar palavras. Ele já tem uma família. Tem a mim. E tem a mim, Gabriel completou, ajeitando o menino em seus braços. Mas quero que seja oficial. Quero que o mundo inteiro saiba que ele é meu filho. Não apenas no coração, mas na lei. As lágrimas começaram a cair livremente pelo rosto de Roberta. Miguel, como se entendesse a importância do momento, estendeu suas mãozinhas para tocar as lágrimas da mãe. Não chola, mamã, disse com sua linguagem ainda truncada, fazendo os dois rirem em meio à emoção. São lágrimas de felicidade, meu amor, ela explicou, beijando as mãozinhas do filho. De muito, muito amor. Gabriel colocou Miguel no chão, deixando-o voltar às suas explorações pelo escritório, e então se ajoelhou diante de Roberta. Sei que já pedi sua mão em casamento. Começou, sua voz rouca de emoção. Já declarei meu amor na frente do mundo inteiro. Mas hoje, com estes papéis, quero te pedir algo ainda mais importante. Ele pegou suas mãos nas dele, aquelas mãos fortes que haviam sido seu porto seguro por tanto tempo. Aceita construir oficialmente esta família comigo? Aceita me deixar ser não apenas seu marido, mas o pai do nosso filho? Aceita dividir não apenas nosso amor, mas nossa missão de fazer do mundo um lugar melhor? Roberta olhou para Miguel, que brincava alegremente com os carrinhos que sempre mantinham no escritório para ele. Olhou para os documentos que simbolizavam não apenas uma vitória legal, mas uma transformação completa de vida, e finalmente olhou para o homem ajoelhado à sua frente. O homem que havia não apenas salvado sua vida, mas dado a ela um propósito maior. Sim, respondeu, sua voz firme apesar das lágrimas. Sim para tudo. O beijo que seguiu foi interrompido por Miguel, que decidiu que queria participar do abraço. Gabriel o pegou no colo, trazendo-o para entre eles. Família, o menino disse claramente, surpreendendo os dois. Era uma palavra nova em seu vocabulário. Isso mesmo, campeão. Gabriels riu, lágrimas brilhando também em seus olhos. Somos uma família. Helena escolheu esse momento para aparecer à porta, seus olhos também marejados. Claramente havia testemunhado a cena. O almoço está servido, anunciou com um sorriso. E tem uma surpresa esperando na sala de jantar. Quando chegaram à sala, Roberta parou em choque. A mesa estava decorada para uma celebração, e ao redor dela estavam todas as pessoas que haviam se tornado sua família no último ano. Marina, a promotora que lutara incansavelmente por justiça. O Sr. Torres, que transformara leis em proteção. As outras vítimas que haviam se tornado não apenas testemunhas, mas amigas. E várias das mulheres e crianças que a fundação já havia ajudado. Surpresa! Todos gritaram,
fazendo Miguel bater palmas alegremente. Não podíamos deixar este dia passar em branco. Marina sorriu, aproximando-se para abraçá-la. O dia em que justiça foi feita, o dia em que uma família se torna oficial, e o dia em que a Fundação recebe sua primeira grande vitória. O Sr. Torres acrescentou, erguendo uma taça. A sentença de hoje cria um precedente importante. Outros casos similares terão um caminho mais fácil agora. Gabriel mantinha um braço ao redor de Roberta, enquanto cumprimentava os convidados. Seu orgulho era palpável, irradiando dele em ondas que aqueciam o coração dela. Tem mais uma coisa, ele anunciou quando todos estavam sentados. Algo que quero compartilhar com todos vocês. De seu bolso, tirou outro envelope. Este ela não conhecia. A Fundação Novo Amanhecer, ele começou, sua voz carregando aquele tom de autoridade que ela tanto admirava. Acaba de receber aprovação para expandir. Vamos abrir 5 novas unidades no próximo ano, em diferentes estados. A notícia foi recebida com aplausos entusiasmados. 5 novas unidades significavam 5 vezes mais mulheres e crianças sendo ajudadas, 5 vezes mais vidas sendo transformadas. E, ele continuou, sorrindo para Roberta, cada unidade será dirigida por uma sobrevivente, porque ninguém melhor que alguém que atravessou a tempestade para guiar outros até a luz. As lágrimas voltaram aos olhos de Roberta, mas desta vez ela não tentou contê-las. Eram lágrimas de realização, de propósito encontrado, de amor multiplicado. Miguel, sentado em seu cadeirão especial entre os pais, observava tudo com seus olhos brilhantes. Era jovem demais para entender a magnitude do momento, mas de alguma forma parecia sentir a alegria que preenchia o ambiente. Para Roberta, Marina ergueu sua taça. A mulher que transformou dor em propósito, medo em coragem, e uma história triste em um movimento de mudança. Para nossa família, Gabriel acrescentou, seus olhos fixos nos dela, que nasceu de uma noite de tempestade, mas cresceu sob o sol da justiça e do amor. Quando todos brindaram, Roberta finalmente entendeu a magnitude de sua jornada. Não era apenas sobre ela ter sido salva naquela noite. Era sobre quantas outras ela poderia ajudar a salvar agora. Não era apenas sobre encontrar um amor. Era sobre usar esse amor para multiplicar esperança. Não era apenas sobre construir uma família. Era sobre criar um legado. Mais tarde, quando os convidados já haviam partido e Miguel dormia pacificamente, em seu berço, Roberta encontrou Gabriel no mesmo escritório onde tudo começara. Ele estava parado junto à janela, observando o pôr do sol que pintava o céu de tons de rosa e ouro. No que está pensando? Perguntou, abraçando-o por trás. Em como a vida é surpreendente, ele respondeu, puxando-a para seus braços. Em como uma decisão, parar meu carro naquela noite, mudou não apenas nossas vidas, mas está mudando a vida de tantas outras pessoas. Você salvou minha vida naquela noite, ela disse suavemente. Não, ele corrigiu, beijando sua testa. Você salvou a sua própria vida quando decidiu lutar. Eu apenas tive o privilégio de estar ao seu lado durante a batalha. O último raio de sol iluminou o escritório, fazendo o anel em seu dedo brilhar. Não apenas sua aliança de noivado, mas o novo anel que simbolizava sua posição como diretora da fundação. E agora? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. Agora? Ele sorriu. Aquele sorriso que ainda fazia seu coração falhar uma batida. Construímos o futuro. Um futuro onde outras Robertas não precisem esperar por um carro verde na chuva para encontrar salvação. Um futuro onde cada mulher saiba seu valor, cada criança conheça segurança, cada história de dor possa se transformar em história de vitória. Juntos? Ela sorriu, ecoando a pergunta que fizera tantas vezes ao longo daquele ano. Sempre, juntos. Ele respondeu, selando a promessa com um beijo que carregava não apenas amor, mas propósito. Porque às vezes, o maior milagre não é ser salvo, é tornar-se um salvador. Às vezes, a maior história de amor não é apenas sobre 2 corações que se encontram.
é sobre quantos outros corações esses dois podem ajudar a curar. E às vezes, só às vezes, o verdadeiro final feliz não é o fim da história. É apenas o começo de uma missão muito maior.